Atenção! Antes de começarmos, você que está assistindo agora precisa saber se você quer descobrir sobre suas vidas passadas, sobre quem você foi, sobre karmas que está carregando. Está disponível no primeiro comentário fixado o contato direto para agendar sua sessão de regressão. E se você está assistindo pela TV, aponte a câmera do seu celular para este código QR. Agora, ele vai direto para o WhatsApp. Não perca essa oportunidade de descobrir seu passado espiritual. E no primeiro comentário tem 2 links. O segundo é para você agendar sua sessão. E o primeiro é para você pegar nosso livro exclusivo contendo tudo o que temos de informações sobre Quiron e o exílio espiritual até o momento. Aproveite e garanta já o seu também. Elvis Aaron Presley, o rei do rock, o homem que revolucionou música mundial, morreu em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, oficialmente por ataque cardíaco, mas na verdade por overdose de medicamentos. Mas quem foi Elvis antes de ser Elvis? Que almas ele já encarnou? Que erros cometeu em vidas passadas? Que explicam sofrimentos de sua última vida? E principalmente, onde está seu espírito agora, 47 anos após morte? E o que vamos descobrir é perturbador, porque Elvis não foi sempre estrela, foi também escravo, foi também senhor cruel, foi também soldado assassino. E tudo isso criou o débito kármico imenso que ele tentou, mas não conseguiu completamente resgatar em última encarnação. Este vídeo não é especulação vazia. Assista até o final, porque no final vamos revelar exatamente onde o espírito de Elvis Presley está agora. E não é onde você imagina. A primeira vida passada de Elvis, que deixou marca kármica profunda, foi no Egito Antigo, aproximadamente 1200 anos antes de Cristo. Nessa encarnação, espírito que viria a ser Elvis nasceu em família de classe alta no Egito. Era filho de sacerdote importante, teve acesso à educação, a privilégios, a poder desde criança. Aos 20 anos tornou-se ele próprio sacerdote do templo de Amon-Ra em Tebas. Mas não era sacerdote humilde, era sacerdote corrupto. Usava a posição para acumular riquezas, cobrava altos preços de fiéis que vinham buscar bênçãos, enriquecia às custas de devoção alheia e, pior, abusava. Como sacerdote, tinha acesso a jovens que vinham ao templo. Meninas eram oferecidas pelos pais como servas do templo, acreditando que seria honra servirem aos deuses. Mas esse sacerdote as usava. Algumas tinham apenas 12, 13 anos. Durante 20 anos, viveu assim: riqueza, poder, abusos. Até que aos 40 anos foi descoberto por sacerdote superior. Foi julgado internamente. E a punição foi terrível. Foi mumificado vivo. Prática rara, mas existente no Egito para crimes gravíssimos contra deuses. Morreu em agonia absoluta, sufocado lentamente dentro de sarcófago. E essa morte traumática ficou gravada no perispírito. Criou pavor profundo de espaços fechados que Elvis manifestaria séculos depois, como claustrofobia intensa. O débito kármico criado, abuso de poder, abuso de pessoas, corrupção de função sagrada. Tudo isso ficou registrado. Tudo precisaria ser resgatado. Cerca de 1500 anos depois, espírito reencarnou no Império Romano, no ano 300 depois de Cristo. Nasceu em família de comerciantes ricos em Roma. Desde jovem mostrou talento para negócios. Aos 25 anos já era comerciante de escravos bem-sucedido. E aqui começou outro débito kármico pesado. Comercializava seres humanos como se fossem gado. Comprava escravos na África
e Grécia. Vendia para famílias ricas romanas. Separava famílias sem remorso, mães de filhos, maridos de esposas, crianças de pais. Não importava. Importava apenas lucro e tratava escravos com crueldade. Durante transporte, acorrentados em porões de navios, muitos morriam. Ele não se importava. Perdas aceitáveis do negócio, dizia. Tinha mais de 300 escravos trabalhando para ele pessoalmente. Espancava quem não produzia o suficiente. Violentava escravas quando queria. Matou pelo menos 10 escravos com próprias mãos durante acessos de raiva. Viveu até os 60 anos. Morreu rico, respeitado pela sociedade romana. Mas, espiritualmente, acumulou débito gigantesco. Cada escravo maltratado era dívida. Cada família separada era dívida. Cada vida tirada era dívida enorme. E aqui vemos padrão. Novamente, abuso de poder sobre vulneráveis. Novamente, crueldade. Novamente, egoísmo elevado ao máximo. Mais de 1000 anos depois, reencarnou na Espanha, plena época das conquistas coloniais. Nasceu em Sevilha, em 1520. Família de navegadores. Aos 18 anos, embarcou como soldado em expedição ao Novo Mundo. Foi para o que hoje é México. Participou de conquista brutal de civilizações indígenas. Sob comando de conquistadores espanhóis, esse soldado, que era Elvis, cometeu atrocidades. Matou indígenas indefesos. Violentou mulheres nativas. Roubou ouro de templos sagrados. Queimou aldeias inteiras. Justificativa era sempre a mesma. Estamos levando civilização e cristianismo para pagãos. Mas realidade era genocídio puro. Estima-se que esse soldado, em 10 anos de conquista, tenha morto pessoalmente mais de 100 indígenas e participado de massacres onde milhares morreram. Aos 30 anos, voltou para a Espanha rico. Com ouro saqueado do Novo Mundo, comprou propriedades. Casou-se com mulher de família nobre. Teve filhos, viveu confortavelmente até os 55, quando morreu de doença. Novamente, vida de exploração, de violência, de acúmulo de riqueza através de sofrimento alheio. Débito kármico continuava crescendo e vemos padrão persistente. Violência, abuso de poder, ganância, vida após vida, mesmos erros, mesmas tendências destrutivas. Em 1810, reencarnou nos Estados Unidos, no sul escravocrata. Nasceu em fazenda de algodão no Mississippi, em família de proprietários de escravos. E aqui fecha ciclo perturbador. Depois de ter sido comerciante de escravos em Roma, voltou como proprietário de escravos nos Estados Unidos da América. Lei do karma não perdoa. Você não evolui enquanto não aprender lição. E esse espírito não tinha aprendido que escravidão é crime contra a humanidade. Aos 30 anos herdou fazenda com mais de 200 escravos. E foi senhor cruel. Espancamentos eram rotina. Trabalho de sol a sol, sem descanso. Alimentação mínima. Famílias de escravos eram separadas e vendidas quando convinha economicamente. Matou pelo menos 5 escravos durante vida. Viveu até os 62 anos. Morreu em 1872, 7 anos após a Guerra Civil acabar com a escravidão. Morreu amargurado por ter perdido sua propriedade quando escravos foram libertados, sem remorso, sem arrependimento, apenas raiva por perda financeira. E essa vida criou débito adicional imenso, porque já tinha débito de Roma. Não apenas não resgatou, como aumentou. Após morte em 1872, espírito passou longo período no plano espiritual. Não em regiões elevadas, estava em zona de expiação, próxima à terra, o umbral. Ali, passou décadas confrontando próprios crimes, revivendo cada violência que cometeu, sentindo dor de cada vítima. É processo doloroso, mas necessário para despertar
consciência. Mentores espirituais trabalharam com ele. Mostraram registros akáshicos de todas suas vidas. Mostraram um padrão destrutivo. Crueldade, ganância. Explicaram que precisava reencarnar e resgatar tudo isso. Mas o débito era tão grande que uma única vida não bastaria para resgatar completamente. Então, Plenjusei vida, onde ele teria, primeiro, fama mundial, para que pudesse usar influência para o bem, para compensar vidas, onde usou poder para mal. Segundo, origem humilde, para que experimentasse falta de privilégios que sempre teve em vidas anteriores. Terceiro, provações intensas, dores, sofrimentos, tentações, para que aprendesse resistir e transformar. Foi planejado que nasceria em família pobre, que teria irmão gêmeo que morreria ao nascer para ensinar sobre perda desde cedo, que teria dom musical excepcional para usar a arte como ferramenta de transformação, que ficaria famoso muito jovem para ter plataforma de influência e que teria tentações, drogas, adulação constante, porque precisava aprender a resistir ao que sempre cedeu em vidas passadas. O plano era que ele usasse fama para espalhar amor através de música, que fosse exemplo de humildade apesar do sucesso, que resistisse a excessos e que morresse velho, em paz, com débito significativamente resgatado. Mas espíritos têm livre arbítrio. E esse espírito, ao encarnar como Elvis, não conseguiu cumprir plano completamente. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississippi, exatamente no mesmo estado onde tinha sido senhor de escravos em vida passada. Não é coincidência, lei do karma o trouxe de volta ao cenário de crimes anteriores. Nasceu em família extremamente pobre. Pai era trabalhador braçal sem qualificação. Moravam em casa de 2 cômodos. Passavam fome. Elvis usava roupas doadas. Essa pobreza era expiação. Era experimentar falta que ele impôs a tantos em vidas passadas. Irmão gêmeo Jesse Garon nasceu morto. Elvis ficou sozinho. Essa perda marcou profundamente. Era lição sobre perda, sobre dor, que ele causou separando famílias de escravos. Agora sentia perda desde o primeiro dia de vida. Aos 13 anos, família se mudou para Memphis, Tennessee, e ali começou carreira musical. Aos 19, gravou o primeiro disco. Aos 20, já era sensação regional. Aos 21, era fenômeno nacional. E aqui, o plano espiritual começou a funcionar. Elvis tinha dom, tinha carisma, tinha voz única e música dele tocava corações. Quebrava barreiras raciais. Brancos e negros amavam Elvis, em plena época de segregação. Isso era revolucionário. Se ele tivesse seguido o caminho planejado espiritualmente, teria usado essa plataforma para pregar amor, união, transformação social. E, inicialmente, fez isso através de música. Mas logo vieram tentações. Fama trouxe dinheiro. Dinheiro trouxe poder. Poder trouxe acesso a drogas, a mulheres, a excessos. E aqui ecos de vidas passadas começaram a se manifestar. Elvis adorava estar cercado de mulheres. Tinha relacionamentos com dezenas simultaneamente. E aqui, padrão de vida como sacerdote egípcio e senhor de escravos, ressurgia usar poder para acesso sexual. Há relatos de que Elvis tinha preferência por mulheres muito jovens. Priscilla Beaulieu, que se tornou sua esposa. Tinha apenas 14 anos quando se conheceram. Elvis tinha 24. Ele a moldou, controlou, praticamente a aprisionou em Graceland durante anos. Aqui eco de abusador no Egito ressurgia. Elvis também desenvolveu dependência severa de medicamentos, pílulas para dormir, para acordar,
para energia, para relaxar. Tomava dezenas por dia, e isso começou quando tinha 20 e poucos anos, durante serviço militar. Por que desenvolveu dependência tão rápida? Porque no nível espiritual estava tentando fugir de remorsos inconscientes de vidas passadas. Fugir de culpa profunda que a alma carregava. Drogas eram um escape de dor espiritual que não entendia conscientemente. Aos 30 anos, Elvis já estava viciado. Aos 40, estava destruído, fisicamente, inchado, doente, mal conseguia fazer shows, mas continuava porque precisava de dinheiro para sustentar estilo de vida extravagante e dependência química. Vários aspectos da vida de Elvis só fazem sentido quando entendemos vidas passadas. Primeiro, claustrofobia severa. Elvis tinha pavor de espaços fechados. Não conseguia ficar em elevadores. Entrava em pânico em cômodos pequenos. De onde vinha isso? Da morte, como sacerdote egípcio mumificado vivo. Trauma ficou gravado no perispírito. Segundo, fascinação por espiritualidade, mas nunca encontrou paz. Elvis lia muito sobre religiões, sobre vida após morte, sobre reencarnação. A alma sabia que tinha algo não resolvido, buscava respostas, mas nunca encontrava paz, porque débito era grande demais. Terceiro, generosidade extrema com estranhos. Elvis dava carros, casas, dinheiro para pessoas que acabara de conhecer, porque inconscientemente tentava compensar crueldade de vidas passadas. Era karma tentando se equilibrar. Quarto, depressão profunda. Mesmo com fama, dinheiro, amor de milhões, Elvis era profundamente infeliz. Chorava sozinho, tinha crises existenciais. De onde vinha isso? De culpa kármica profunda que a alma carregava. Quinto, morte prematura. Morreu aos 42 anos, idade relativamente jovem. Por quê? Porque não conseguiu cumprir plano espiritual completamente. Desperdiçou oportunidade. E quando o espírito não cumpre missão, frequentemente vida é abreviada. 16 de agosto de 1977. Elvis foi encontrado morto no banheiro de Graceland. Oficialmente ataque cardíaco. Realidade, overdose de medicamentos prescritos. Tinha 14 drogas diferentes no sistema. Morte foi solitária. Estava sozinho. Caiu do vaso sanitário. Ficou ali até ser encontrado horas depois. Morte sem dignidade para quem foi rei. Quando o espírito se separou do corpo, não houve transição suave. Houve confusão, porque Elvis estava drogado até o momento da morte. Isso cria desorientação espiritual tremenda. Durante dias ficou preso próximo ao corpo. Não entendia que estava morto. Via multidões chorando em funeral. Via corpo sendo enterrado, mas não compreendia que era ele. Finalmente, mentores espirituais conseguiram resgatá-lo. Levaram para a colônia de recuperação próxima à Terra. Mas para Elvis foi particularmente difícil. Tinha que confrontar vida desperdiçada. Tinha que confrontar oportunidade perdida. Tinha que confrontar fato de que não resgatou débito significativamente, até aumentou alguns. Passou meses em depressão espiritual profunda. Recusava ajuda. Queria apenas dormir espíritos. Podem entrar em estado de inconsciência, mas mentores não permitiam. Precisava acordar. Precisava encarar a realidade. Finalmente, após aproximadamente 1 ano terrestre, foi levado perante conselho de mentores espirituais. E ali foi feito julgamento. Não julgamento punitivo, julgamento a Vale e a T e V revisaram vida toda, mostraram onde cumpriu o plano. Música que inspirou milhões, momentos de generosidade, amor por mãe, mostraram onde falhou. Excessos, abuso de poder sobre mulheres jovens, desperdício de influência,
autodestruição e fizeram um balanço kármico. Débito continua grande. Vida como Elvis resgatou apenas pequena parte. Ainda há imensidão de karma a ser equilibrado. Então perguntaram: o que você escolhe agora? Quer descansar e depois reencarnar novamente? Ou quer trabalhar agora, no plano espiritual, para começar resgate? E Elvis, em raro momento de lucidez espiritual, escolheu trabalhar. E para onde foi enviado? Quiron, mas não como prisioneiro. Como trabalhador, aqui precisa ficar claro: Quiron não é apenas lugar de expiação para os que cometeram crimes. É também lugar de trabalho para espíritos que querem resgatar débitos rapidamente. Elvis foi para Quiron voluntariamente, não como exilado, como missionário. Qual é o trabalho dele lá? Ajudar espíritos viciados. Porque uma das categorias de espíritos em Quiron são aqueles que morreram de overdose, que foram viciados durante vida, que destruíram próprios corpos e vidas através de substâncias. E quem melhor para ajudar esses espíritos do que alguém que viveu exatamente isso, que conhece dor do vício, que entende desespero, que sabe como substâncias destroem? Primeiro, identificar espíritos recém-chegados que morreram de overdose ou que têm histórico de vício. Segundo, aproximar-se deles. E a maioria reconhece Elvis Presley. Isso quebra resistência inicial. Se até Elvis está aqui, então não estou tão perdido assim, pensam. Terceiro, compartilhar própria história. Como vício destruiu ele, como desperdiçou vida por causa de dependência química, mas também como há esperança, como é possível se transformar. Quarto, ensinar técnicas de desintoxicação espiritual, porque vícios criam marcas no perispírito, criam compulsões que continuam após morte. É preciso limpar energeticamente. Quinto, criar grupos de apoio, como alcoólicos anônimos, mas no plano espiritual, círculos onde espíritos viciados se reúnem, compartilham dores, se apoiam mutuamente. Sexto, usar música. Elvis não parou de cantar. Ele canta para espíritos em Quiron. E música tem poder de cura tremendo. Alcança a alma onde palavras não alcançam. E o trabalho está sendo efetivo. Centenas de espíritos já foram ajudados por Elvis em Quiron. Estão em processo de recuperação. Alguns já reencarnaram com melhores condições. E esse trabalho está resgatando débito kármico de Elvis. Cada espírito que ele ajuda é débito diminuído. É amor compensando crueldade passada. É serviço compensando egoísmo anterior, baseado em informações mediúnicas e em cálculos kármicos. Estima-se que Elvis precise ficar em Quiron por período entre 200 a 300 anos terrestres. Pode parecer muito, mas considerando que acumulou débitos em múltiplas vidas, é até relativamente curto, porque está trabalhando ativamente, não está apenas expiando passivamente, está servindo. E serviço acelera imensamente o processo de resgate. Após período em Quiron, provavelmente reencarnará novamente na Terra, mas em condições muito mais favoráveis. Porque terá aprendido lições, terá transformado padrões, terá equilibrado karmas principais. É possível que volte como alguém que trabalha com recuperação de viciados. Talvez terapeuta, talvez conselheiro, alguém que dedica a vida a ajudar outros se livrarem de vícios. Assim fechará ciclo completamente. E em algum momento, séculos no futuro, espírito que foi Elvis poderá finalmente alcançar esferas espirituais elevadas. Poderá descansar de longa jornada evolutiva. Mas ainda falta muito para isso. História de Elvis não é apenas sobre ele, é sobre todos nós.
porque todos carregamos vidas passadas. Todos temos karmas a resgatar. Todos temos padrões a transformar. Lições principais. Primeira, padrões se repetem até serem quebrados. Elvis abusou de poder vida após vida. Até vida como Elvis ainda havia ecos desses abusos. Padrão só será completamente quebrado quando ele aprender no âmago da alma que poder é para servir, não para dominar. Segunda, fama e fortuna não trazem felicidade, se a alma está em débito. Elvis tinha tudo materialmente, mas era infeliz, porque dor vinha de nível mais profundo, de culpas kármicas inconscientes. Terceira, sempre há possibilidade de resgate. Não importa quanto você errou, sempre pode trabalhar para consertar. Elvis está fazendo isso agora em Kiron. Todos podemos fazer também, aqui e agora. Quarta, vida atual é oportunidade. Não desperdice como Elvis desperdiçou. Use sua vida para evoluir, para amar, para servir, para construir karma positivo, não negativo. Quinta, vícios são tentativa de fuga de dor espiritual. Se você tem vícios, procure ajuda, mas também procure entender dor profunda que te leva a usar substâncias. Pode ser karma de vidas passadas pedindo resolução. E agora chegamos ao ponto onde você precisa decidir algo importante. Você quer saber sobre suas vidas passadas? Quer entender karmas que está carregando? Quer descobrir padrões que está repetindo? Sem perceber, quer identificar débitos que precisa resgatar? Isso é possível através de regressão a vidas passadas. Processo onde, em estado de transe leve, você acessa memórias de encarnações anteriores. Às vezes descobrimos que fomos pessoas cruéis, que cometemos erros graves, que temos débitos pesados. Mas conhecer é primeiro passo para transformar. Você não pode consertar o que não sabe que está quebrado. Se você está assistindo pelo celular ou computador, vá ao primeiro comentário fixado. Lá está link direto para o WhatsApp, onde você pode agendar sessão de regressão. Se está assistindo pela TV, pegue seu celular agora. Abra a C. Meira a ponte para o C, quer no canto superior esquerdo da tela. Ele vai levar direto para o WhatsApp. Não deixe para depois. Não adie, porque cada dia que passa sem entender seu karma é dia desperdiçado. É oportunidade de evolução perdida. Elvis desperdiçou oportunidade em última vida. Não desperdice você também. Então, recapitulando tudo que descobrimos, Elvis Presley viveu múltiplas vidas passadas onde acumulou imenso débito kármico. Foi sacerdote corrupto e abusador no Egito. Foi comerciante cruel de escravos em Roma. Foi conquistador violento na Espanha. Foi senhor de escravos brutal nos Estados Unidos. Encarnou como Elvis, com plano de resgatar esses débitos através de música, de amor, de influência positiva, mas falhou parcialmente. Cedeu a vícios, a excessos, a velhos padrões. Morreu aos 42 anos sem ter cumprido missão completamente. Após morte, escolheu ir para Kiron trabalhar como socorrista espiritual, ajudando viciados. Está lá há 47 anos. Ficará provavelmente mais 200 a 300 anos, mas está resgatando o débito através de serviço. E toda essa história nos ensina sobre a importância de usar nossa vida atual com sabedoria, de não desperdiçar oportunidades, de trabalhar ativamente em nossa evolução espiritual. Se você quer descobrir sobre sua história espiritual, sobre suas vidas passadas, sobre seu karma, o contato está disponível
no primeiro comentário ou através do QR Code na tela. Não desperdice sua chance de evoluir. Pode ajudar alguém a entender própria jornada espiritual. E lembre-se sempre, você não é apenas esta vida. Você é soma de todas suas vidas. Entenda seu passado para construir melhor futuro. Paz, luz e evolução no seu caminho. E faça sua reforma íntima, porque a alternativa é Quiron. E você não quer desperdiçar oportunidades como Elvis desperdiçou.